Arro pessoal, boa tarde, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje um pouquinho mais tarde do que o usual, mas também a própria Lua fará os aspectos dela só lá para a noite. Então vamos lá, vamos conversar sobre a energia do dia de hoje, domingo, dia do sol. Aqui em Mariporã tá um dia lindo, lindíssimo, tá aquele dia de inverno, mas tá sol, então assim, você pode sair, ficar no sol, se aquecer, depois você volta para dentro de casa e aí tá um friozinho gostoso, enfim, tá um dia bem interessante para trabalhar o equilíbrio da energia, inclusive, né? Falando em equilíbrio, temos uma tônica para o dia de hoje também de equilíbrio. Bom, a Lua continua no signo de Leão, né? Hoje é domingo, dia do Sol, ou seja, temos uma energia muito boa para trabalhar nessas questões solares, questões do signo de Leão. E eu escolhi uma palavra muito interessante para trazer aqui, né, para a gente trabalhar, que tem a ver com o signo de Leão, que é prazer. Prazer. Aliás, vamos lembrar, né? Cada signo ele tem uma série de áreas da vida que esse signo vai trabalhar, né? Que ele vai influenciar. Então, assim, no curso de astrologia a gente vai ver várias e várias palavras, ou seja, a ideia é se aprofundar nos signos. Só pensa que para cada signo a gente vai trazer aí um monte de reflexões, um monte de conversa mesmo sobre isso. Lembrando que o curso ele vai ser ao vivo, né? Ele não é gravado, ou seja, vocês vão estar junto comigo ali criando o curso, então a gente vai se aprofundar. E hoje vamos falar sobre esse aspecto do prazer, né, que tem a ver com o leão. Eu estou aqui na mata, eu estou olhando em cima de uma árvore, eu não sei se é um bicho, se é tipo um bicho preguiça, se é um macacão, um bugio, sei lá. Eu estou curioso aqui porque no alto da árvore tem alguma coisa que parece ser um bicho. Aliás, quem quiser ver onde eu estou, vai lá no meu Instagram que eu tirei foto, filmei, enfim, você pode sentir um pouco dessa energia. Bom, falando sobre prazer, né, e sobre os aspectos que a Lua vai fazer no dia de hoje, lembra que eu falei, a Lua vai fazer aspectos mais para a noite. O primeiro aspecto é uma oposição a Saturno, por volta das 19h30. Depois tem aí trígono com Quirón, né, o curador ferido. E depois temos aí lá na madrugada já uma quadratura com Urano. Então, esses são os principais aspectos de hoje, né? O que a gente pode refletir sobre a questão do prazer, o princípio do prazer? Principalmente por estar em Leão, né? Então, como eu falei, o Leão ele tem a ver com essa tônica do brilho, do prazer, também da sexualidade, da criatividade. Vamos lembrar que, se a gente for para o estudo dos chakras, né, temos aí os 7 chakras principais, o Svadhisthana, né, que tem a ver com criatividade, também tem a ver com prazer e com sexualidade. Né? Aliás, é por isso que ele é chamado aqui no Ocidente de chakra sexual. Svadhisthana, o segundo chakra. Então, o que eu gostaria de trazer, né, de perguntas para a gente se fazer nesse dia? E isso é uma técnica, inclusive, que eu passo para alguns clientes, né? Eu, como coach terapeuta, tenho aí uma série de ferramentas, né? Uma caixa de ferramentas, colocando entre aspas aqui, onde eu posso ir apresentando para as pessoas, de acordo com a necessidade delas, algumas ferramentas. Essa ferramenta especificamente que eu vou trazer para vocês é uma que eu apresento, né, regularmente para algumas pessoas, que é os prazeres, a lista dos prazeres. O que eu queria trazer para vocês aqui, né? Muitas pessoas elas acabam entrando, né, na loucura do dia a dia, na correria do dia a dia, nas exigências que temos aí desde a infância e acabam esquecendo de si próprias, acabam esquecendo do prazer, acabam esquecendo do que faz bem para si. E vamos lembrar, né? Se a gente pegar na astrologia, é claro que lembra, tudo tem um lado luz e um lado sombra, mas um lado luz do Sol é alegria, né? Você ter luz, ter vitalidade, ser vibrante. Saturno ele estaria totalmente oposto ao Sol. É só lembrar que Saturno rege Aquário e o Sol rege Leão, então eles ficam um oposto ao outro. Saturno está mais longe do Sol, né? Ele dos planetas vistos a olho nu, dos 7 planetas sagrados, ele é o que está mais longe. E o Saturno no negativo, ele traz bloqueios, inclusive os estados depressivos, né? Saturno deprime, oprime, né? Ele tem uma mão pesada ali. Claro que lembra o negativo de Saturno, porque o positivo de Saturno traz coisas maravilhosas. Então o que eu diria, né? Muitas pessoas às vezes entram num estado de tristeza e vão, né, cavando mais fundo nisso, justamente porque esquecem de viver os prazeres. Né? Tem até um conto xamânico que diz sobre isso, né? Eu não lembro exatamente como é que é o conto, mas eu vou falar mais ou menos o que eu lembro dele para todo mundo refletir. Mas a pessoa lá da tribo foi procurar o xamã e começou a falar para ele, né, que ele estava muito triste, que ele estava sem energia, que ele estava para baixo, que ele não queria mais viver, e aquela coisa toda. E o xamã começou a perguntar para ele, né, faz quanto tempo que você não observa o nascer do sol? Faz quanto tempo que você não dança? Faz quanto tempo que você não faz sexo, né, não tem relação sexual, não faz amor? Faz quanto tempo que você não brinca? Enfim, o xamã foi perguntando para ele, né,
coisas que são coisas que dão prazer, né? Claro que cada pessoa é individual, então a pergunta que você pode se fazer hoje, a tarefa que eu dou para a pessoa fazer, que é a lista dos prazeres, é você colocar numa folha de papel o que te dá prazer, que não necessariamente é o que todo mundo, na verdade, que a maioria gosta, né? Às vezes tem coisas que só você gosta e se te dá prazer, beleza, né? Então hoje é um dia muito interessante para se perguntar isso, né? Será que você tem tido tempo? Será que você tem separado tempo, energia, recurso para se dar prazer, para sentir prazer? Né? Esse é um ponto importante. Aí tem a oposição a Saturno, que a gente tem que se ver com o tio Saturnão. Toda oposição, eu gosto sempre de lembrar que ela vai falar sobre algumas coisas. A primeira coisa que a oposição traz é equilíbrio, necessidade de equilíbrio. Aí entra uma pergunta também, né? Porque o prazer é maravilhoso, mas Saturno chama a gente à disciplina, chama a gente a algumas coisas que tem que ser feita, que talvez não dê tanto prazer, mas que a gente tem que fazer por outros motivos. E daí a gente tem que ter o famoso equilíbrio, né? Óbvio, talvez muitas pessoas, né, só gostariam de fazer o que dá prazer. Mas a gente sabe que na vida a gente tem que fazer algumas coisas porque elas precisam ser feitas, porque são importantes, porque fazem parte. Então, assim, se você quer abrir um negócio, se você quer cuidar da sua saúde, eu vou dar um exemplo, né? Eu falo muito sobre exercício físico, eu sempre gosto de dizer, eu falo que eu poderia ser um preparador físico, um personal trainer, enfim, porque eu gosto muito dessa área, eu estudo essa área, eu vivo essa área, mas a maioria das pessoas que estão numa vida sedentária, elas não sentem prazer no exercício físico. Elas têm aí o horror ao exercício físico, né? E aí, quando você se coloca ali um Saturno, que é a disciplina, que fala, eu vou fazer porque eu sei que é importante, eu sei que é bom. Olha que interessante, quando ela vai para o Saturno, no lado positivo de Saturno, trazendo a disciplina, ela acaba chegando, no final das contas, ela acaba até sentindo prazer daquela situação. Né? Eu lembro que tinha uma professora de inglês minha que ela falava, ela gostava de correr também, né? Eu faz um tempinho que eu não corro, eu estou trabalhando mais o crescimento muscular, mas eu quero voltar a correr também. E ela falava, né, que a corrida é muito interessante porque os primeiros minutos é como se a gente estivesse no inferno, porque realmente é quando começa tudo a doer, quando, nossa, é muito complicado, né? Quem corre sabe. Mas depois é como se acontecesse uma mágica no nosso corpo e parece que a gente está no paraíso. Né? Ou seja, isso traz muito, né, uma metáfora para a nossa vida, que às vezes se a gente se propõe a fazer aquilo que é desafiador, que pode ser desconfortável, que pode ser doloroso, depois vem o prêmio, depois vem algo maravilhoso. Né? Esse exemplo da corrida é um. Agora, também a gente tem que trazer o lado de Saturno, que é algo que a gente pode refletir no dia de hoje, é porque Saturno ele representa figuras de autoridade, como eu falei. No negativo, ele fala sobre opressão, né, sobre repreensão, enfim, sobre bloqueios. Então, também é um bom dia para você refletir se por um acaso você tem bloqueios com relação ao prazer, você tem bloqueios com se sentir bem. Olha, por incrível que pareça, a gente tem sim muitas pessoas ainda nos dias de hoje que sentem culpa por sentir prazer, que acham que isso não é espiritual, não é um caminho. Ou seja, o prazer ele acaba sendo uma coisa que traz mais, né, medo, culpa e assim por diante do que o prazer em si, né, do que a coisa boa que traz. Então, quantas e quantas pessoas, por exemplo, não se permitem brincar, não se permitem dançar, não se permitem, enfim, fazer o que gosta, né? Principalmente na parte sexual, né? Não se permitem ter o prazer sexual porque tem alguma culpa ali, tem algum medo, tem algum bloqueio. E por que eu estou trazendo isso no dia de hoje? Porque a oposição a Saturno traz essa tônica. Porque toda oposição também fala sobre uma projeção, sobre algo que vem de fora, algo do outro, né? Lembrando que tudo que vem de fora, de certa forma, entra em ressonância com o que está dentro. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasce, né, com uma Lua em oposição a Saturno, ela tende a ter dentro dela essa oposição, ou seja, tende a ter um certo conflito que vai exigir aí esse equilíbrio, e também ela fica propensa aí a encontrar pessoas na vida, provavelmente no caso dessa pessoa, né, que nasceria, por exemplo, no dia de hoje, ter um pai, né, que seja muito autoritário, que de repente bloqueia, ter uma mãe que seja muito autoritária, que de repente bloqueia, e a pessoa tem que aprender a lidar com isso, tem que saber lidar com essa situação, né, para olhar dentro dela e realmente ultrapassar esses limites. Né? Então, assim, lembrando que tudo tem um lado luz e um lado sombra, a gente vai ver isso no curso. Então, uma Lua em oposição a Saturno, a tendência, até porque Saturno ele é chamado aí, conhecido de grande maléfico, a tendência realmente é trazer alguma coisa mais desconfortável, bloqueios e coisas complicadas.
Mas a pessoa também pode ter uma tônica de um pai, de uma mãe que trouxe uma disciplina legal, né? A disciplina necessária para ela conquistar, porque Saturno fala sobre conquista, fala sobre crescimento, fala sobre estrutura, então isso também é importante. Então, passando por essa oposição a Saturno, duas perguntas que você pode se fazer, né? A primeira é se você está vivendo aí o seu prazer, se você está se permitindo, se você tem momentos de prazer, como é que está a sua alegria, né? Alegria tem muito a ver com leão. Outra coisa que você pode pensar aí com relação ao equilíbrio é se você tem aí um bom equilíbrio também, sabendo que às vezes a gente tem que se propor a fazer alguma coisa que a princípio não dá prazer, mas que vai trazer um bom resultado, vai ser bom para a gente, para o mundo e assim por diante. Né? Por exemplo, muita gente não gosta de acordar cedo, mas de repente ela começa a observar que se ela fizer um esforço, se ela tiver uma disciplina, se ela começar a acordar cedo, ela consegue produzir mais, ela consegue, enfim, ter mais saúde, ter mais tempo para ela. Então, é uma coisa que de repente, a princípio, é desconfortável, mas depois ela colhe um benefício muito bom. Outra reflexão para essa oposição a Saturno é a questão de bloqueios. Né? Se você tem aí no seu inconsciente culpas, medos, bloqueios que podem vir aí da criação, da infância, figuras de autoridade que de repente bloquearam, tolhiram a sua alegria, o seu bem-estar e a própria sexualidade. Né? E aí a gente tem o trígono com Quirón logo em seguida. Olha que interessante, porque Saturno está fazendo aí um bom aspecto com Quirón também. E esse trígono com Quirón pode trazer cura. Então, se liberte. Né? Lembre-se, se permita sentir prazer, conheça seus prazeres, conheça também, né, se coloque ali no equilíbrio, para você poder também não de repente entrar no extremo oposto, onde quer só o que dá prazer e de repente não consegue fazer coisas que precisam ser feitas e que, né, exigem ali uma certa disciplina. E cure feridas do passado, cure de repente questões que podem estar aí no seu inconsciente de acontecimentos e de coisas de criação, de programações mentais, né? A gente sabe que essas coisas de crenças, elas vêm aí de longo tempo, mas a gente sempre pode reprogramar, a gente sempre pode limpar crenças que não servem pra gente e poder colocar crenças novas, né? Como se fosse uma atualização de software no seu celular, no seu computador e assim por diante. Depois, lá para a madrugada, aí eu já dou a dica, né? Prepare o seu sono, né? Procure fazer aquela higiene do sono, né? Tem aí comece a ficar mais tranquila à noite, né? Não coma muito, procure tirar um pouco do seu campo preocupações, né? Questões emocionais, use óleos, pedras, tudo que possa te ajudar, porque teremos aí a quadratura com Urano, que traz uma certa tensão, traz uma agitação emocional, mas traz também aquela possibilidade de libertação do passado. Então, essas coisas que você de repente refletiu no dia de hoje, né, envolvendo Saturno, envolvendo Quirón, quando faz a quadratura com Urano, de repente é uma grande janela, uma grande chance de você se libertar. Lembrando que pode vir através de sonhos. Esse aspecto vai acontecer na madrugada, e a madrugada nunca é perdida. Quando estamos dormindo, isso eu queria trazer aqui para vocês também, né? Hoje mesmo eu tive um sonho muito legal, né, com cristais, enfim, que aí eu vou refletindo sobre o sonho, anoto ele, vou refletindo, e é incrível que ao longo do dia vai vindo reflexões, vai vindo insights também, né, simplesmente porque você deu atenção àquela área, né. Então a noite, ela não é simplesmente perdida, né, eu acreditava nisso lá atrás, quando não tinha muito conhecimento do que acontece no mundo dos sonhos, a noite ela não é perdida. Então, esse aspecto que acontece enquanto estamos dormindo, ele também tem um efeito, talvez até um efeito mais forte ainda, principalmente no inconsciente, e ele pode trazer muitas coisas para a gente poder trabalhar. Então, novamente, se conecte com os sonhos, peça, né, para ter respostas, peça para ter aprendizados e procure lembrar do sonho quando ele vier. Né? Então, quando você sonhar, procure logo de manhã lembrar desse sonho, anotar, para ver o que pode vir para você. De repente, esse sonho que virá, né, nessa madrugada pode trazer um simbolismo, né? Lembra que o sonho fala sobre linguagem simbólica, a gente vai entendendo, interpretando, e ele pode trazer um sinal, uma dica de libertação. Olha que interessante que você pode utilizar para o dia de hoje. Bom, cristais e óleos essenciais que eu acho interessante para trabalhar essa energia da alegria, essa energia do prazer. Óleos essenciais eu vou falar de dois, né? Lembrando que os óleos essenciais eles são, né, potentes, eles têm aí princípios químicos fortes que interagem com o nosso corpo, então é muito importante você conhecer bem os óleos, né, ou buscar uma ajuda, né, de um aromaterapeuta, alguém que pode realmente te orientar, né, no mínimo perguntar, né, o seu estado de saúde, né, o seu estado específico, né, a sua particularidade, para saber se aquele óleo tem algum efeito, para saber se, né, a dosagem que você pode utilizar, mas geralmente eu sempre recomendo óleo ou para aroma, né, para você cheirar,
ou para você poder passar na pele, né, através de massagens, através de óleo mágico também. Óleo mágico é muito legal porque a dose de um óleo mágico geralmente é muito pequena, porque trabalha na questão vibracional. Mas isso, se você gosta de aromaterapia, manda mensagem para mim no direct que eu quero saber. De repente, daqui para frente eu trago mais informações sobre isso para poder unir aí os aromas com a astrologia. Mas enfim, dados os recados, né? Você que quer usar os óleos essenciais e não conhece, tem que pesquisar. Mas um óleo que eu traria para o dia de hoje é o óleo de laranja. O óleo de laranja, ele é um óleo que os cítricos no geral, eles guardam muito a energia do sol, a energia solar. Então é um óleo que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Domingo, dia do sol, com Lua em Leão, que é o signo regido pelo sol, né? Então traz muito essa energia da alegria. É um óleo que ele age também no Swadhisthana, no chakra sexual, trazendo aquela possibilidade de leveza, de alegria e de prazer, né? E de brilho também. Então o óleo de laranja é um óleo bem interessante. E o óleo de salve esclareia, né, que é um óleo muito recomendado para a energia feminina, né, para trabalhar o feminino, e que também traz essa libertação, né, de couraças e de bloqueios e permitindo aí sentir o prazer, né, permitindo se conectar com isso. E é um óleo que pode ser feito uma sinergia, né, laranja com salve esclareia, ou usar um ou outro. E em termos de cristais, os cristais já tendem a ser mais tranquilos, eles têm uma atuação só vibracional, né? Se você quiser fazer elixir de cristal, aí sim é muito recomendado que você, como posso dizer, consulte, né, alguém que tem um conhecimento, ou não faça, né? Porque não é toda pedra que você pode colocar na água e beber também. Mas se você for usar no seu bolso, geralmente não vai ter nada, nenhuma contraindicação, é muito mais tranquilo. E cristais que eu traria para o dia de hoje é a cornalina e a calcita laranja. Duas pedras laranja que também vão atuar no chakra swadhisthana, né, no chakra sexual, possibilitando a conexão com esse prazer, com a criatividade. Aliás, uma coisa muito, muito interessante é a ligação, né, a conexão que temos entre criatividade e prazer, né, e consequentemente sexualidade. Perceba que, né, pessoas que vivem bem essa energia, que vivem com prazer, que vivem com soltura na vida, elas tendem a ser mais criativas. E pessoas que têm bloqueios, elas acabam perdendo um pouco o acesso a essa criatividade. Então pense nisso, né? Pense em você de repente, olha que interessante, né? Para ir acabando o áudio mesmo. Às vezes a pessoa ela se impede de fazer coisas que ela gosta, né? Justamente porque ela tem que trabalhar, porque é questão do trabalho, do tempo, não tem um tempo para dar uma caminhada na natureza, não tem um tempo para de repente receber uma massagem, não tem o tempo de fazer um exercício. E aí ela se enfia no trabalho, né? Só que ela esquece que esse tempo que ela estaria cuidando de si, esse tempo que ela estaria dando uma caminhada, esse tempo que ela estaria recebendo uma massagem, esse tempo que ela estaria fazendo um exercício, é um tempo que, sem dúvida, estimularia muito a criatividade, estimularia muito novas ideias e que, com certeza, potencializaria justamente o trabalho que ela quer se dedicar. Então pense nisso, pense no equilíbrio, né, entre Saturno e Lua nesse momento, para saber como é que está na sua vida. Né? Você está, de repente, só focando no trabalho e esquecendo do prazer, você pode estar perdendo muita coisa. Se você também só está no prazer e de repente não está tendo disciplina, você também pode estar perdendo um lado. Lembre-se, o equilíbrio, né, o caminho do meio, que é um desafio, sempre a gente está aí meio que oscilando, normal, natural, mas sempre que a gente perceber isso, a gente pode voltar para o equilíbrio, voltar para o centramento e identificar a dosagem de cada coisa na nossa vida. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha. Se você está vindo pelo Spotify, segue aqui no canal. Vai lá no Telegram, é só colocar Astrologia e Tantra, você entra no canal também, é lá que eu mando sempre, primeiramente, o áudio. E também manda mensagem para mim, @astrologia e Tantra, lá no Instagram, para a gente poder bater um papo sobre tudo que a gente conversa aqui no podcast. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.